Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Viviane Prates, eu sou modelista e costureira, já estou aí nessa área há mais de 10 anos. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu venho compartilhar com vocês mais um tutorial onde eu vou te ensinar a fazer um vestido super bonito. E é um vestido bem rápido, fácil, eu tenho certeza que você vai adorar. É um vestido bem soltinho. Eu espero muito que vocês gostem desse tutorial, que possa agregar ainda mais valor, né, aos seus conhecimentos. Que se você fizer esse vestido ou alguma peça aqui do canal, compartilhe lá no Instagram para que eu possa ver. Eu amo ver os looks que você faz, me marca lá para que eu possa ver, tá? Pra gente ter essa troca. Eu gosto muito, muito mesmo de ver cada uma de vocês fazendo a peça de vocês, realizando, né, esse sonho, que é o sonho de muita gente, né, fazer as suas próprias roupas. E para você, né, que tem esse sonho, então, e às vezes ainda encontra dificuldades, você fala, Viane, eu não consigo fazer os meus moldes nunca saem como eu gostaria, eu não sei cortar o tecido, eu tenho medo de cortar o tecido, né? Quem aqui nunca teve medo? Ou tem, né? Muitos de nós passamos por isso no início, quando estamos querendo aprender modelagem e costura. Mas eu quero te apresentar uma solução. Eu tenho um curso de modelagem e costura, um curso completinho te esperando aí. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você conhecer e através dele você conseguir aprender a fazer os seus próprios moldes, as suas próprias peças de roupa e acabar de uma vez por todas aí com essas dificuldades, que eu sei que é muito triste, né? A gente querer fazer uma peça e ela não sair como nós gostaríamos, ou nem conseguirmos iniciar, né? Porque não conseguimos ali fazer os nossos moldes. E através desse curso eu te ajudo, eu te ensino. Através desse curso você pode sim aprender, todas são capazes de aprender. A partir do momento que você se dedica, que você pratica, que você faz um curso se for preciso, que você investe em você, você começa a ver as coisas acontecerem, tá? Então eu vou deixar o link do curso aqui na descrição. Lembrando também, gente, que eu preparei aqui um presente super especial para vocês. Esse é o mês de Natal, então eu não poderia deixar passar em branco, né? E compartilhar um presente para vocês. Já quer começar aí a fazer esse curso de modelagem e costura? Eu preparei um cupom super especial com 20% de desconto. O link e o cupom vai estar aqui para você conferir tudo. Entra lá na página, conhece a página, deixa o link também do cupom já aplicado para você ver o desconto. E todas as informações vão estar ali no site para você, tá? E é isso, gente. Lembrando que qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários abaixo do vídeo pra gente conversar, pra gente interagir. Vamos lá aprender a fazer o vestido de hoje. Pra fazer esse vestido, eu fiz o molde base do vestido tubinho. Pra isso, nós vamos começar alterando aqui no ombro. Eu vou abrir 2,5 centímetros e vou descer aqui 6 centímetros. E vou estar refazendo aqui o meu decote. Ele vai ser um decote redondo. Esse vestido, ele é soltinho, tá? Então, a gente precisa determinar isso. E a gente tem 2 babados aqui embaixo, tá? E ele também vai ter um botão na frente, só que eu não vou fazer os botões na frente de abrir, tá? Eu vou fazer como enfeite apenas, tá? Mas se você quiser fazer o seu vestido de abrir, você faz os botões, faz o transpasse e tudo certinho. Primeiro eu coloquei o comprimento total que eu quero do vestido. E agora eu vou determinar o primeiro babado, né, que a gente vai colocar aqui quanto você quiser, ó. Eu vou colocar o de baixo com 21 centímetros. E vou fazer uma linha aqui, lembrando que são 2 babados, um menor que o outro, ó. Vou fazer uma linha aqui. E aqui nessa linha que a gente saiu, essa parte de cima, ela é mais soltinha, tá? Então eu vou aumentar um pouco para dar um leve evasê nesse vestido. Então eu vou aumentar 3,5 centímetros aqui. E eu vou ligar uma linha reta, partindo aqui da cava, tá, gente? Ó, vou partir aqui da cava até lá no meu aumento que eu fiz aqui da barra, ó. Eu vou arrumar aqui, ó, pra tirar esse biquinho. Ele vai ficar mais soltinho. E o vestido, ele fica dessa forma. E eu vou fazer a pence de busto nesse vestido, eu vou costurar ela, tá? Então, aqui ficou sendo o meu primeiro babado, esse retângulo aqui, ó, tá? E o babado de cima, ele tem que ser menor que esse aqui, tá? Então, eu vou fazer ele com 10,5, metade do valor aqui. Então, o babado de cima vai ter, o primeiro babado, né, o menor vai ter de largura 10,5 centímetros. E o que vai ficar por baixo
vai ter 20 centímetros, que ele é um pouco maior. Então, vai ficar um sobre o outro, tá? Mas aí, isso aqui a gente vai cortar no tecido, a gente utiliza a largura total do tecido, tá? Esse modelo aqui, ele é um modelo manga japonesa. Então, o meu ombro tá aqui. Nessa parte aqui do ombro aqui em cima, eu vou subir 1 centímetro pra fazer ele um pouquinho mais alto. Vou colocar minha régua encostada aqui nessa parte do ombro aqui, ó. E vou traçar uma linha passando em cima dessa marcação que eu fiz de 1 centímetro, reto assim, ó. Por enquanto, sem medidas. E a partir daqui eu vou colocar a medida que eu quero para essa peça. Então, eu vou colocar com 15 centímetros, tá? Vou fazer uma manga de 15. E aqui, ó, na lateral, eu vou descer 3 centímetros, porque eu não quero essa blusa, ela vai ficar larguinha, né? Então, e agora eu esquadro aqui, colocando o meu esquadro encostado nessa linha que eu criei da manga e vou descer aqui, ó. Lembrando que aqui a gente tem que colocar um valor que fique mais largo no braço. Então, você vai medir o seu braço, vai ver o valor que tá dando e acrescenta aí uns 6 centímetros a mais pra poder ficar soltinho, né? A sua manga, ela não fica grudada, porque a manga japonesa geralmente ela é mais soltinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, com 18 no meu caso aqui, e aqui a gente faz uma linha curva, ó, unindo aqui com a linha da lateral. Essa parte tem que ficar curva, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, agora eu vou terminar de recortar o molde. Então, gente, o molde da frente fica assim, tá? Ó. Agora, o molde das costas, as alterações vão ser igualzinha. Essa daqui é a parte das costas, nós também vamos fazer algumas alterações. E para a parte das costas, eu vou entrar aqui os 2,5 centímetros. Eu não vou alterar o decote aqui das costas, eu vou deixar ele fechadinho. Só vou alterar mesmo aqui no ombro, né? Porque como a gente alterou na frente, precisa fazer o igual. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, eu vou tirar aquela parte, né, que nós vamos fazer de babado aqui embaixo, que é 21 centímetros. Vou aumentar aqui o mesmo tanto que eu aumentei na frente e vou ligar aqui, ó, da cava até nessa marcação. Essa parte, gente, é igualzinha da frente, tá? Aí a gente corrige aqui, tirando esse bico, do mesmo jeitinho, tá? Aqui na manga é a mesma coisa, ó. Eu vou subir 1 centímetro também aqui e vou ligar dessa forma aqui, ó, do ombro. E vou colocar uma linha sem medidas por enquanto. Agora que eu fiz a linha aqui, a gente vai colocar o comprimento. O comprimento a gente sempre marca daqui do final do ombro pra cá. Então, eu coloquei 15 na frente, eu vou colocar 15 aqui também. Aqui na lateral, vou descer os 3 centímetros, né? Vou colocar minha régua aqui, ó, esquadrando nessa linha, até na marcação que eu determinei aqui pra minha manga. E a mesma largura que eu coloquei na manga da frente, aqui eu vou colocar para as costas, 18 centímetros. E a gente vai ligar com uma curva aqui, ó. Tá? A gente faz a mão livre, ou você pode utilizar uma régua também. Fica um vestido, um modelinho bem bonitinho. Então, gente, o vestido é esse. Agora eu vou recortar. Esse vestido eu vou utilizar esse tecido, é uma viscose, tá? Eu tenho aqui 1,80 m de viscose. Vou colocar a parte da frente na dobra do tecido, mas como eu vou fazer um transpasse aqui, né, mesmo que eu não vá abrir, eu vou fazer um transpasse fake. Então, eu vou deixar aqui, ó, na distância aqui 2 centímetros, tá? Pra poder fazer esse transpasse aqui. Aí, tudo vai depender da largura do seu botão, tá? Pra você deixar aqui o valor que você precisa. Se o botão for muito grande, pode ser que você precise deixar um pouquinho mais, tá? No meu caso, eu vou deixar 2 centímetros e a gente vai colocar aqui, ó. Nós vamos recortar em volta, deixando 1 centímetro de margem de costura. Agora, a gente vai recortar a parte das costas. A parte das costas eu coloquei na dobra também do tecido e a gente vai recortar deixando 1 centímetro de margem de costura aqui em volta, tá?
Pro babado, né, a gente vai cortar 2 babados e um vai ser de 21 centímetros, né? Então eu vou colocar aqui, vou marcar 23, porque eu já deixo a sobra, né, pra fazer a barrinha, tudo isso. E eu vou usar a largura total do tecido. Eu vou cortar em cima dessas marcações. Cortar 2 faixas dessa para fazer o babado, talvez precisa de uma para frente, uma para as costas. Tudo vai depender também da largura, né, que você determinou ali na barra do seu vestido. Esse babado ele tem que ficar maior que a barra ali da parte de cima do vestido, tá? Agora eu vou recortar mais um, e esse daqui vai ter 10,5 centímetros, né? Então eu vou cortar com 12,5, porque aí eu já deixo as sobras de costura também. Sempre acrescentem mais 2, 3 centímetros para já ficar como sobra de costura para costurar e fazer a barrinha. Ó, cortei os 2. E aí a gente vai agora começar a montar o vestido. Na parte da frente, nós vamos fechar as pences de bolso, então eu vou costurar elas. E do lado assim direito, ó, você vai dobrar o seu vestido certinho. Se você fez o transpasse igual o meu, que vai ser apenas como enfeite, né? Você vai arrumar o seu vestido bem certinho aqui. Pelo lado direito, você vai passar com uma costura reta aqui, deixando a largura de 2 centímetros para fazer o transpasse, tá? Então eu vou fazer isso, eu vou passar essa costura reta aqui, vou fechar as pences de busto, e depois que eu fizer tudo isso, eu vou pegar a frente e as costas do vestido, nós vamos colocar direito com direito, bem certinho, e aí eu vou passar uma costura aqui nos ombros, ó, uma costura nos ombros e uma costura aqui nas laterais, e já vou fazer o acabamento com o overlock, ou você faz com zigue-zague também. Então eu vou fazer essas partes. Bom, gente, então eu já fechei as laterais, fiz aqui a parte do transpasse, vai ficar dessa forma. Depois que eu fiz, eu passo o ferro, aí assenta ele, ó. Aí ele fica assim, e aqui eu vou colocar os botões. Agora aqui a gente vai colocar o babado, aí a gente vai pegar o babado menor, nós vamos passar uma costura aqui pra fechar o babado, e aí em uma parte dele a gente vai passar uma costura com o ponto mais largo da máquina pra gente franzir esse babado, e na outra parte a gente vai fazer uma barrinha, que é só virar 2 vezes aqui e passar uma costura reta em toda a volta, e no babado de baixo a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai colocar dessa forma, vai fechar o babado e também vai passar uma costura aqui com o ponto mais largo pra franzir essa parte, e na outra parte a gente vai fazer a barrinha aqui, virando 2 vezes, uma barrinha bem fininha, passar uma costura reta, tá? Se você quiser o seu babado mais franzido ainda, você corta 2 faixas dessa, uma pra frente e uma pras costas, aí você passa 2 costuras nas laterais pra você ter um babado mais franzido ainda, tá? Então eu vou fazer isso. Gente, então aqui, ó, eu já franzi o babado de cima, né? Eu puxei a linha aqui, a gente franze, até que o babado fique do tamanho aqui da barra do vestido. Franzi o babado menor e já franzi também o babado, o maior aqui, ó. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou prender primeiro esse babado menor aqui na barra e depois eu venho prendendo o maior aqui de baixo, porque esse daqui vai ficar sobre esse, eles vão ficar assim, ó, um sobre o outro. Então eu vou prender separado porque eu acho melhor, tá? Se você quiser prender os 2 juntos, pode prender também. Então a gente vai pegar aqui, ó, e eu vou prender eles aqui na barra agora com alfinete. Aí agora a gente vai prender aqui todo esse babado aqui, ó, já vai colocar no alfinete, aí eu vou passar uma costura reta e eu vou fazer a mesma coisa com esse. Depois eu vou pegar esse aqui, ó, e a gente vai fazer a mesma coisa, ó, eu vou prender ele aqui, desse jeito assim, ó, você vai jogar ele dessa forma e vai prender aqui na beiradinha também, na barra, por cima desse, tá? E vai passar uma costura reta. Eles vão ficar presos assim, ó. Aí quando a gente costurar tudo, você vai estar pronto, ele vai ficar assim, ó, o babado menor em cima do maior, tá? Então, vou costurar separado. Bom, gente, finalizei o vestido, então, ó, coloquei o babado aqui que eu mostrei pra vocês, ó, ele vai ficar assim. Então, esse menor, ó, ele fica sobre o maior, ficou dessa forma, aí você passa o ferro pra sentar bem ele. Aqui, ó, fiz a barrinha dele também, ficou bem bonito. E aí, eu coloquei os botões aqui também, lembra que a gente fez o
o transpasse aqui, né? No meu caso vai ser só de enfeite. Eu coloquei 7 botões aqui. E aqui em cima, na barra da manga, eu só passei no overlock, virei uma vez, passei uma costura reta. E o acabamento aqui do decote, você pode fazer no revel ou você pode fazer no viés. Ó, eu fiz o acabamento em viés, eu já mostrei aqui no canal em muitos vídeos fazer esse acabamento, aí você fica opcional pra você, tá? Ou você pode também virar 2 vezes aqui o acabamento, fazer um acabamento virando 2 vezes, passar uma costura reta. E o vestido ficou dessa forma. Aí eu vou mostrar pra vocês aí no final do vídeo como que ele fica no corpo. Ficou muito bonitinho, tá? E eu espero que vocês gostem. Aproveita também pra dar uma olhada aqui na descrição, pra você conferir os outros vídeos que tem aqui no canal. Vou deixar o link do curso também pra você aproveitar nesse mês de dezembro, que nós estamos aí com um cupom de desconto de 20% pra você aproveitar e fazer sua inscrição e ter 20% de desconto. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva pra você não perder nenhum vídeo novo. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.